Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane, sou diretora sênior de vendas independente Mary Kay aqui da cidade de Franca. E hoje nós vamos falar sobre bases, né? Eu acho que quando a gente fala de Mary Kay para qualquer pessoa, a primeira coisa que a pessoa se derrete fala assim: "Ah, é a base da Mary Kay", né? Então nós temos que fazer jus a essa reputação como consultoras e consultores e saber realmente indicar a melhor base para as nossas clientes, certo? Então hoje nós vamos fazer um intensivão sobre base para que vocês fiquem expert nesse assunto, porque eu penso também que a base ela é uma porta de entrada para outros produtos que a cliente queira conhecer. Então, quando a cliente pede para ver uma base da Mary Kay, para experimentar uma base, eu nunca dou apenas a base para ela experimentar. Eu peço para ela pelo menos limpar com 3 em 1, passar um hidratante, a base, e depois eu não vou deixar ela com o rosto branco, né? Então eu passo um blushzinho, passo um rímel, então a base ela é meio que um chamariz para que a cliente conheça os outros produtos. Nunca que um cliente pede uma base, eu levo só a base para ela. Eu peço para ela, a minha desculpa é a seguinte: olha, eu tenho de reproduzir como a sua pele estaria limpa para receber uma base para eu acertar na cor. Então vou rapidinho, quando no banheiro, experimento 3 em 1 hidratante base. Só aí ela já colocou 3 produtos no rosto. Sem contar que o acabamento fica muito melhor quando o rosto está limpo e hidratado. Então vamos falar mais um pouquinho desse nosso produto, que é o queridinho da Mary Kay, né? Mas que acaba fazendo com que as clientes conheçam outros produtos também. Ok? Então vamos lá. Gente, primeira coisa, por que fazer uma boa. Para que serve a base, né? Qual é a função dela? Então, ela tem a função de uniformizar a pele, escondendo as manchas e imperfeições. Ela é indispensável em qualquer maquiagem. Como eu falei, a pele deve estar limpa e hidratada antes da utilização da base. Caso contrário, a cliente pode ter cravos e espinhas. Então vamos supor que ela saia de casa lá sem base, não lavou o rosto nem nada, não hidratou. Lá pro meio do dia ela tem um compromisso, ela vai lá e passa a base no rosto. Isso daí vai criar um ambiente propício para cravos e espinhas, porque a pele dela já vai estar suja, então ela vai passar a base por cima, ela vai compactar aquela sujeira no rosto. Então, sempre antes de entregar a base para a cliente, eu falo para ela que é muito importante ela estar com a pele limpa e hidratada antes de passar, certo? A base ela jamais deve ser testada em qualquer parte do corpo. Essa parte aqui onde as pessoas costumam testar a base, além da pele ter uma textura muito grossa, né, ela é muito mais escura que o meu rosto. E aqui é muito mais claro. Então, se eu testar aqui ou aqui, eu vou errar a cor da base. Então, base a gente testa no rosto sempre. Nunca vai testar base no dorso da mão, certo? Então ela tem que combinar sempre com o colo, que é o pescoço. Ela não pode criar aquele efeito máscara. Ela tem que ficar de uma forma que ela fique da mesma cor do colo. Caso contrário, você vai ficar com o efeito máscara, certo? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a base não tem de ser mais clara. As bases mais claras não cobrem mais do que as bases mais escuras. Elas não cobrem mais as imperfeições, certo? Elas sempre têm que deixar a pele uniforme. Tem que ser num tom homogêneo, como se a pessoa não estivesse usando absolutamente nada. Então a impressão que a base deve passar é a seguinte: olha, que pele linda e não que base linda. Então ela não pode fazer essa diferenciação entre pescoço e rosto. Tem que estar bem uniforme a pele, tem de estar numa cor bem homogênea para que ela fique de acordo com o esperado para a cliente ficar satisfeita com isso, certo? Boa noite a quem está entrando agora, que me deu uma boa noite também, um beijo. Então tá explicada a função da base. Ela esconde manchas, certo? A pele tem que estar limpa. Testar sempre no rosto e não na mão ou na qualquer parte do corpo, tá? E base mais clara jamais vai deixar a sua pele mais homogênea. Agora tem jamais vai cobrir muitas imperfeições. Agora tem uma coisa que eu percebi: as marcas nacionais elas têm poucas opções de cores de base, pouquíssimas. São mais ou menos de 5 a 6 opções apenas de cor de base, certo? E daí não fica legal. Então, a pessoa erra pra cima ou erra pra baixo. Peraí um pouquinho, gente, só um pouquinho. Então, ela erra pra cima ou ela erra pra baixo a cor da base, porque as outras marcas dispõem de pouca oferta de cor. A Mary Kay não precisa isso, nós temos cor de base para todo tom de pele, então você não precisa ali deixar a pele da cliente mais clara ou mais escura, tem que ficar exatamente no tom natural, ok?
Então vamos lá. Olha o que acontece, gente, quando você erra a cor da base, tá? Ela dá um efeito máscara. Então você tá vendo nessa primeira aqui, na verdade tá parecendo uma colagem dela mesma. Não tá parecendo que pegou o Photoshop e colou o rosto de alguém no pescoço? Então isso, a base não está da mesma cor do colo. Olha só, ficou um efeito máscara. A maquiagem, se vocês cortarem aqui, a maquiagem ficou muito bonita, mas dentro do contexto do rosto da pessoa, ficou péssima, né? Ficou horrível. A outra também ficou uma base muito ruim, né? Aqui pode ter sido a base e também o pó, que ficou muito clara, ela ficou com um aspecto muito pálido. E aqui ela ficou muito escura, né? Não ficou legal também. E você vê que são todas as atrizes, elas têm acesso a produtos de ótima qualidade e nem por isso acertaram a cor da base. Então é muito importante a gente indicar a cor certa, porque às vezes a cliente experimenta na hora, você até convence ela de levar o produto, mas na hora que ela vai tirar uma foto, ela vai ficar com muita raiva daquela cor daquela base e não vai ficar satisfeita com o produto. Então, muito cuidado com esse efeito máscara que pode causar nas pessoas, certo? E daí nós temos um outro aqui, olha só para vocês verem o que é uma base correta, tá? A base correta, ela não tem divisão de colo e rosto, ou seja, você não tem divisão entre pescoço e o rosto da pessoa, e ela é natural e suave. Nós temos uma pessoa aqui que passou pouquíssima maquiagem, uma atriz que passou pouquíssima maquiagem, ela praticamente passou só um delineador azul marinho, que ficou maravilhoso, um batom nude rosado e um blush bem suave, e a base perfeita, tá vendo? Essa segunda foto também, a pele dela tá perfeita, você não tá notando divisão. E essa terceira imagem que eu peguei, que é a mais emblemática sobre o que eu quero dizer sobre tons de base, é essa foto aqui, que você não percebe absolutamente nenhuma divisão entre o pescoço e o rosto. Ficou muito bonito, muito natural e muito suave. Ou vocês acham que essas atrizes já têm a pele desse jeito? De forma alguma, né? Tudo isso são produtos que elas usam, são as bases que realmente fazem com que a pele fique assim. Ninguém tem uma pele dessa forma tão homogênea, tão sem marcas assim. Então todas elas estão usando base, mas estão usando a base adequada, certo? Para a pele de cada um. Entendido até aqui? Posso passar para a próxima? Então tá joia. Então vamos falar um pouquinho sobre base, certo? Primeira coisa, qual é a nossa queridinha? É a base Time Wise acabamento mate. O que é acabamento mate? Mate é tudo que fica fosco, é tudo que não brilha, certo? Isso, a função mate é isso daí. As pessoas não gostam de pele brilhando, a maioria das pessoas não gosta daquela pele que brilha, tá? Então, a nossa base mais vendida é a base mate. Particularmente, é a única que eu costumo ter na pronta entrega, certo? É a mate. Às vezes eu tenho algumas luminosas também, mas são bem pouquinhas, né? Porque o efeito da luminosa é muito bonito, nós vamos falar dela daqui a pouco, mas o que vende mesmo é a base mate, sem dúvida, certo? Então, essa daqui é a Time Wise. Então, vamos observar quais são as principais características dessa base, tá? Ela tem silica, que é um mineral ultra fino que absorve a oleosidade sem deixar o visual pesado. É isso que a silica faz, ela consegue cobrir todas as imperfeições do rosto, porque ela é ultra fina, tá? E não deixa o visual pesado. Por isso que a base Time Wise, a gente pode trabalhar várias camadas, certo? Ah, deixa eu só falar que se tá travando. Deixa eu só... Gente, se tá travando é porque tá longe do roteador, viu? Tem de ter 3 pontos azuis no canto da tela. Tá. Ok, então vamos lá. Ela tem uma cobertura bem alta. Então, o que faz dar esse tom suave nela e sem ficar pesado é a silica. Então, você pode fazer o quê? Então, essa base, você pode passar várias camadas que ela jamais vai ficar pesada, ela jamais vai ficar com aquele acabamento craquelado, pesado, marcando as linhas de expressão. Então, essa é a principal característica dela. Por causa da vitamina E, que é um poderoso antioxidante, ela deixa a pele com aspecto mais saudável,
Então, por isso que essa base pertence à linha Time Wise, porque ela faz parte da linha anti-idade. Então, sempre que eu vou oferecer essa base para cliente, eu falo que ela tem mais de uma função, ela não é só base, certo? Ela também é um produto anti-idade, porque ela tem antioxidante e vitamina E. Obviamente, a cliente vai querer usar um produto que trata da pele, ao invés de um produto que apenas cobre imperfeições. Então, a gente sempre tem que vender os benefícios do nosso produto, certo? Sempre, como eu falei, deve estar com a pele limpa, hidratada. Se você passar primer, você vai ter um acabamento impecável na base, que vai ser aquele efeito Photoshop mesmo. E sempre aplicar a base com pincel para base, certo? Que é aquele achatadinho. Por quê? A composição, o sódio que a gente tem na mão, que ele por causa do suor, o sódio mais a composição da base, ela causa uma alteração química na base, ela não dá um bom acabamento, ela causa essa alteração química e com o pincel o acabamento fica muito melhor, certo? Então, de preferência, usar a base com o pincel para base. Pincel para base é o nosso de cerdas naturais, aí sim vai ficar com acabamento muito bom. Outra característica das nossas bases, dos nossos produtos de um modo geral, é que eles são não comedogênicos. O que significa isso? Nenhum produto da Mary Kay obstrui os poros. Nenhum vai deixar a pessoa com os poros obstruídos, isso dá espinha, oleosidade, deixa a pele com aspecto grosso e cansado. Então, gravem esse nome, não comedogênico, ou seja, não obstrui os poros. Nenhuma das maquiagens nossa não obstrui os poros. Então, sempre que eu vou falar sobre essa base, o que eu falo? A cobertura dela é suave e uma cobertura alta, ela cobre bem as imperfeições. Ela é uma base com mais de uma função, porque ela não tem só a função de cobrir imperfeições, mas ela é uma base com antioxidante vitamina E, que cuida da tua pele, certo? Então, ela é anti-idade, ok? E fica muito melhor se você passar com um pincel, tá bom? Então, tá ok até aqui? Todo mundo tá ouvindo? A base mate nossa, então, é a base fosca, certo? Indicada principalmente para peles oleosas. Ela vai deixar a sua pele sequinha. Ela é muito legal também, eu não sei qual dos componentes dessa base que faz isso, mas quando eu passo ela e eu tô com alguma espinha, a espinha seca, talvez seja a silica que faz isso, né? Então, pode ser isso, mas ela costuma secar essas espinhazinhas que às vezes a gente tem no rosto. Então, base mate preferencialmente para pessoas que têm a pele oleosa. Mais um gancho para você ter argumentação de venda com relação a essa base, certo? Vamos passar para o próximo. Ao contrário do que muita gente pensa, a base de efeito luminoso, ela não tem óleo, certo? Ela não tem óleo. Então, você fala que a base efeito mate é oil free, todas as nossas bases são livres de óleo, elas não têm óleo. Eu lembro quando eu comprava base, geralmente eu apertava o pump, bases de outras marcas, saía primeiro o óleo para depois sair a base, aí a pele virava aquela meleca, né? Nenhuma base da Mary Kay, ela tem óleo, são todas oil free. A diferença da base efeito luminoso para a base efeito mate é que ela tem pigmentos fotocromáticos, certo? Pigmentos fotocromáticos, eles deixam a pele mais radiante, eles deixam a pele com suave brilho. E isso, geralmente, a brasileira não gosta muito, certo? Ela não gosta muito que a pele fique com um pouco de luminosidade. Então, ela não tem óleo, certo? Ela é uma base mais indicada para quem tem a pele bem seca, só que eu indico a base mate também, se a pessoa tiver a pele normal seca, ela não acha ruim. Isso é mais assim, se a pessoa gostar de um efeito mais luminoso ou de um efeito mais fosco. Então, a pergunta é, pessoas de pele oleosa podem usar a base luminosa? Podem, só que esse aspecto radiante, esse aspecto de luminosidade, a pessoa fica parecendo que ela tá brilhando, então pode dar uma sensação de brilho excessivo. Eu, particularmente, quando uso a luminosa, eu tenho essa sensação de que minha pele tá brilhando e eu não gosto, eu gosto de que ela fique fosca, né? Então, a indicação é essa mesmo, se a pessoa gosta de algo mais radiante, mais luminoso na pele ou a pele mais fosca, tá?
E para quem tem a pele seca, ela deixa uma sensação mais confortável na pele também, certo? Eu particularmente gosto de ter a mate na minha pronta entrega. A luminosa eu trabalho sob encomenda, porque senão a minha pronta entrega vai ficar muito grande, certo? Então, ok até aqui? Mesma coisa da mate, ela tem vitamina E, certo? Então ela trata da pele, também deve ser aplicada com pincel para base líquida. Tem um acabamento maravilhoso, também tem que estar com a pele limpa e hidratada para você ter um acabamento perfeito com ela, ok? Podemos ir para a próxima? Então nós falamos até agora de duas bases, Time Wise, efeito mate e efeito luminoso. As cores não tem variação, viu? As cores da mate e da luminosa são as mesmas e o tipo de pele que você vai indicar, a cor da pele também é a mesma, tá? Daí tem essa base que ainda está em linha, que é a base de cobertura média. A Mary Kay até 2011, mais ou menos, ela trabalhava só com essa base de cobertura média e a base de cobertura total que saiu de linha. Então, a base de cobertura média, o que vai diferenciar ela da Time Wise é que ela não é anti-idade, ela não tem antioxidante, ela não tem vitamina E, e essa base aqui só tinha a mate, ela é fosca, não tinha a luminosa. Então, essa base aqui, ela ainda tem, algumas clientes preferem ela, que é essa linha de cobertura média. Sempre eu tento substituir pela Time Wise, quando alguém chega assim, eu quero a base 304 ou 400 e tal. Eu tento substituir pela Time Wise por causa dos benefícios, né, antioxidante. Eu costumo falar que a Time Wise ela é uma base tão bacana que quanto mais você usa, mais bonita a sua pele fica. Então, ela tem essa propriedade, a diferença das duas é a propriedade anti-idade e antioxidante, certo? A cobertura delas é mais ou menos parecida. Eu já usei essa base, achei fantástica, cobertura é parecida, mas em termos de função, né, a Time Wise ela é melhor, a cliente vai ficar melhor assistida, certo? Mas essa base é maravilhosa, tem cliente que não troca por nada, que é a base de cobertura média. A cor dela é diferente, a escala de cores é diferente, ela funciona por numeração. Então, eu que entrei na Mary Kay depois que já tava, que já tinha a Time Wise, a base da Time Wise, eu tenho um pouco de dificuldade em saber a indicação de cor de pele dessa daqui. Então, via de regra, eu trabalho sempre com a Time Wise. E a cobertura média eu vou explicar daqui a pouco para que eu uso ela, certo? Base em pó mineral. Isso é muito bacana. Vou explicar para vocês a diferença da base em pó e do pó compacto. Particularmente, eu só trabalho com a base em pó, não trabalho com pó compacto, mesmo porque por uma questão de acondicionamento de embalagem. Eu acho ela muito prática, essa base em pó. Então, ela é indicada para pessoas que apenas querem dar um tom mais uniforme na pele. É aquela base da pessoa que não tem muitas imperfeições e muitas manchas para tampar no rosto, mas ela quer que a pele fique com um tom mais aveludado, mais uniforme. Então, ela é indicada para essas pessoas. Você pode usar a base em pó sozinha. Eu, quando uso sozinha, eu passo um primer, que aí ela dura por muito tempo, fica muito bonita. Ou então, por cima da base, para dar um acabamento mais aveludado e mais uniforme. Então, na verdade, essa base em pó ela é uma base 2 em 1. Ela pode ser usada sozinha no rosto, como base, desde que as pessoas não tenham muitas imperfeições e a quantidade que você vai usar um pouquinho maior, ou como pó, por cima da base líquida, após a aplicação da base líquida. Deixa a pele mais aveludada e mais uniforme. Fica ótimo também, eu adoro. Ela é bem fininha mesmo, ela não marca a linha de expressão e as clientes gostam também. Agora, uma coisa, não dá para usar essa base em pó se não for com um pincel adequado. Não dá para usar com esponjinha, com pincel de cerda plástica também não é legal. Então, eu sempre ofereço junto com o pincel para base em pó. Sempre. E eu explico por quê. Eu falo, olha, o ideal de você usar essa base em pó é com esse pincel para base em pó, certo? Porque a pessoa às vezes vai pegar a esponjinha, como ela é microtexturizada, a base vai ficar inteirinha na esponja e não consegue transferir para a pele da pessoa. Ela fica na esponja e não transfere.
Aí a pessoa fica esfregando a esponja no rosto, ela tira a base líquida do rosto ou não consegue transferir essa base para o rosto. Então, vai vender, explica para a cliente que o ideal é usar, que o ideal não, que ela tem que ser usada com o pincel, certo? Tem que ser de cerdas naturais. Uma cliente minha estava utilizando essa base e falou que estava ficando acumulada no rosto. Daí eu fui ver como ela usava, é muito importante a gente perguntar como que você está usando. Daí o jeito que ela usava era normal, pega, fecha ela, abre aquela voltinha que ela tem dentro, fecha, bate ela de cabeça para baixo e você pega só o que sai na tampa, tá? Indica a cliente, depois vai lá e fecha aquela travinha que tem dentro dela. Ela estava fazendo certinho, ela pegava a base, virava de cabeça para baixo, dava um tapinha no fundo e pegava só o excesso que saía na tampa. Só que ela estava usando com um pincel de cerda plástica. E quando ela ia transferir para o rosto, ele ficava só no primeiro lugar que ela colocava. Então daí eu peguei o meu pincel de cerda natural e entreguei na mão dela e realmente aí ela viu a diferença, certo? Então você tem que explicar para a pessoa, para ela entender que você não quer empurrar mais um produto nela, e sim que você quer agregar, certo? Então sempre explica que é essa forma de utilização. Produtos minerais não deixam a pele, elas deixam a pele da gente ficar com aspecto natural. Então por que ela é mineral? Porque ela é feita a partir de minerais triturados, certo? As outras bases, para você ter uma ideia, os outros pós e algumas bases em pó são feitos até de farinha de trigo, de maisena, e daí aquilo lá é um ambiente bem propício para a proliferação de bactérias e fungos, né, e espinhas e tal. A nossa base, ela é mineral, ela é feita a partir de compostos minerais, certo? Então ela não obstrui os poros, ela não marca tanto as linhas de expressão, certo? E ainda mais se a gente comparar com o pó compacto, porque ela é ultra fina. Então a base em pó, essa base em pó é perfeita. Mas lembrando, a indicação dela, se a pessoa for usar apenas como base, que a pessoa não tenha muita imperfeição no rosto, que ela apenas tenha queira deixar a pele num tom mais uniforme, ok? Agora, a grande diferença dela para o pó compacto é que o pó compacto ele serve mesmo para dar acabamento na base. E a base em pó mineral, ela é uma base de fato. E a cobertura também. A cobertura do pó compacto, ela é bem sutil e a cobertura da base em pó, ela é um pouco maior. Então essa é a diferença dos dois. Particularmente, eu só trabalho com a base em pó mineral, porque eu acho que a cliente vai ficar muito mais satisfeita com a questão da embalagem e com a questão do acabamento no rosto também, certo? Tá todo mundo me ouvindo? Vocês estão tão quietinhos? Dá um ok pra mim. Que eu não sei se eu tô falando. Aí, ok. Então vamos lá. Daí, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês vão me falando, tá? Ó, tá todo mundo sem dar um pio pra prestar atenção. Meu Deus, que responsabilidade, hein? E daí tem um produto que eu vendo muito e eu não entendo porque as pessoas não vendem. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse produto, que é o hidratante tonalizante com protetor solar. Ele é maravilhoso, 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 maravilhoso. Ele não faz parte dos produtos base, certo? Mas algumas pessoas dizem que é base. O cliente, principalmente, eu tenho uma base da Mary Kay muito bacana, na hora que ela pega é o hidratante tonalizante. Então, quando a pessoa pergunta assim, olha, a base da Mary Kay tem protetor solar? A nossa base da Time Wise não tem protetor solar, por isso que é importante usar o protetor solar antes. Mas daí eu sempre falo, olha, nós temos uma base com protetor solar, só que a cobertura dela é um pouco mais sutil. Então, sim, nós temos base com protetor solar, ok? Então, vamos lá. Qual é a pegada desse hidratante tonalizante? Porque ele é muito bacana. Ele tem uma cobertura muito suave, ele não disfarça as imperfeições, mas ele deixa a pele um tom mais uniforme. Então, para quem eu vendo muito? Para meninas mais novas que não têm o rosto muito marcado e
para pessoas mais velhas, porque não marca de forma alguma. Minha mãe é fã incondicional desse hidratante tonalizante, ela só usa ele. Sabe quando você passa a base e a pessoa sorri, ela fala, ai, olha, ficou marcado aqui? Com esse hidratante tonalizante, isso não acontece de forma alguma, ele não marca. Então, são duas condições, são dois públicos que compram ele. Pessoas que têm a pele mais uniforme, sem muitas imperfeições, e pessoas de mais idade, elas amam esse produto, certo? A Suzy está perguntando se tem diferença para pele oleosa. Não, Suzy, esse produto ele não tem óleo, mas eu já vou explicar uma pegada dele que é legal também, tá? Esse produto é oil free também. Então, ele deixa a pele num tom mais uniforme. Ele tem protetor solar fator 20, ele é 3 em 1. Não tem uma base aí na televisão que eles falam, é base e protetor, é base e protetor. O nosso é base, protetor e hidratante. Então, ele é 3 em 1, ele é ótimo, tá? Então, ele já tem o protetor solar, ele tem o tonalizante, que vai dar um aspecto mais uniforme na pele, e ele é hidratante. Às vezes eu vendo muito. Quando a pessoa quer levar o 3 em 1 e o hidratante, mas não quer levar a base, eu vendo o 3 em 1 mais o hidratante tonalizante. A pessoa fica super satisfeita. É uma forma dela começar a introduzir alguns produtos e ela não vai ficar sem proteção. Então, vende o 3 em 1 hidratante tonalizante, eu vendo muito, que é um casalzinho super bacana, e ela fica muito satisfeita. Depois, gente, com acompanhamento, aí eu vou colocando outros produtos no mix dela de produtos, certo? Mas é uma ótima sacada para você vender. Então, agora, respondendo a sua pergunta, Suzy, é o seguinte. Não, ela não tem óleo, certo? Mas se a cliente gosta de um acabamento mate, que é o meu caso, ou seja, fosco, se você gosta de acabamento fosco, o que eu falo? Para você usar a base em pó mineral por cima, ou a loção matificante, ou um pó compacto por cima, certo? Para ficar fosco. Então eu pergunto para cliente: você gosta de um acabamento mais fosco no rosto ou com uma certa luminosidade? A pessoa fala: não, uma certa luminosidade não tem problema não. Então eu falo: tudo bem, então ok. Não, eu gosto de fosco. Então aí eu indico ela passar o pó, base em pó ou matificante por cima. Outra coisa, gente, nunca falar para cliente passar pó ao longo do dia no rosto para a pele ficar menos oleosa. Ela vai passar a loção matificante, porque aí não vai obstruir os poros, tá? Tem uma outra perguntinha aqui. A Karina tá falando que ela já vendeu, mas ela não oferece muito porque a textura. Então, você tem que deixar bem claro, Karina, que ele não é uma base, ele é um hidratante tonalizante com protetor solar. Então, ele vai dar um acabamento suave no rosto. Por quê? Na sessão, a gente experimenta a base, certo? Eu tenho desse daí para demonstrar também. Eu tenho o bege 1 e o bege 2. Na sessão, a gente demonstra a base Time Wise. Aí cobre tudo, fica tudo, né? Ok. Aliás, eu nem demonstro o bege 1 e o bege 2 do hidratante tonalizante no rosto, às vezes, porque eu vou explicar como funciona a cor. Eu experimento na mão para a pessoa sentir a textura. Não é para saber a cor, não, é para ela sentir a textura, tá? Que é bem fluida, tá? Então você tem que deixar bem claro que ela não é uma base, é um hidratante tonalizante, porque aí a pessoa vai entender que são produtos diferentes. Geralmente eu falo assim, olha, esse produto aqui é para você usar durante o dia, quando você quer algo mais suave. E à noite que você quer fazer uma maquiagem de verdade, daí você usa a base mate. Não são poucas as vezes que eu vendo os dois produtos para cliente que quer base. Eu vendo o hidratante tonalizante para ela usar de dia e a base para ela usar quando ela tem que fazer uma maquiagem de fato, certo? Então eu vendo muito bem esse produto, não tanto quanto a base mate, mas eu vendo muito bem. A minha mãe vende mais ainda porque é a única que ela usa, tá? Então quer acabamento fosco, pó, loção matificante ou base em pó mineral por cima. Caso contrário, vai ficar com uma leve luminosidade no rosto por causa do protetor solar, certo? Agora todos vocês já sabem a função. Agora vamos ao seguinte, o que indicar para quem? Gente, isso daqui é mais ou menos, eu fiz aqui, mais ou menos. Mais para mais do que para menos, porque a gente nunca pode fazer um negócio meia boca. Mas é porque pele
Para você indicar uma base, vai depender da cor do fundo da pele, se ela é amarelada, se ela é rosada. Vai depender de um monte de coisas para você indicar uma base para uma pessoa. Mas daqui eu fiz mais ou menos qual é o tipo de pele que cada pessoa tem, qual a base que você deve indicar, tá? Então vamos lá. Essa primeira aqui, ó, Ivory 5, é uma pele bem branquinha, ela tem um pouquinho de rosácea aqui. Uma pele bem... Rosácea não, bochechinha vermelha, não sei se é rosácea. É uma pele bem branquinha mesmo, aquela pele quase transparente, certo? Aqui nós temos uma Ivory 6, que é uma pessoa branquinha com fundo mais amarelado. E aqui a Ivory 7, que é uma branquinha meio rosada, certo? A base em pó para essa pessoa, para esses 3 tons de pele aqui, é a Ivory 1, tá? Então, se ela for Ivory 5, Ivory 6 ou Ivory 7, a base em pó para ela é Ivory 1. Ivory, gente, significa porcelana em inglês, certo? Então, peles de porcelana são as Ivories, certo? Então, a 5, a 6 e a 7. Particularmente, uma vez na vida eu vendi uma 7. E eu nunca tive uma cliente 6 e 5. Tá? Então, ela é bem rara de ter. A pessoa... No Brasil é bem difícil ter as Ivories, certo? Agora vamos para beige ou bege, certo? Que a pele da brasileira é bege, tá? Essa primeira é uma bege 1, que ela é bem branquinha mesmo. Essa segunda é uma bege 2 e essa terceira é uma bege 3. A bege 2 ela vai ser bem parecida com a bege 3, só que a bege 2 tem um fundo rosado e a bege 3 tem um fundo amarelado, tá? E a bege 1 é bem rosinha. A base em pó mineral que ela deve usar é a Ivory 2 ou a bege 1. Se for bege 1, a Ivory 2. Se for a bege 2 ou 3, pode ser a base em pó bege 1. Não tá aparecendo aí? Não tá aparecendo pra ninguém as fotos? Quem mais não tá vendo as fotos? Faz assim, troca de navegador. Às vezes você tá no Google Chrome, troca pro Explorer ou pro Mozilla, às vezes isso influencia, certo? Então tá, explicado aqui, ó, bege 1 fundinho rosa, a bege 2 é um pouquinho mais escura, com um fundinho rosa também, a bege 3 ela é quase igual a bege 2, só que com fundo amarelado. A base em pó mineral para a bege 1 é a Ivory 2. E a base em pó para a bege 2 e a bege 3 é a bege 1. Toca o barco, vamos lá. Agora, 4, 5 e 6, que são as mais vendidas, são a 5 e a 6. Pelo menos as minhas mais vendidas, certo? A bege 4, ela é bem amareladinha. A bege 5, gente, eu tenho a impressão às vezes que o mundo usa bege 5. Porque essa daqui é uma cliente minha, a Mariellen, maravilhosa, linda, usa bege 5, só que eu uso bege 5. Então eu acho que ela é uma base que dá para o mundo inteiro usar. Se a pessoa for morena clara, ela é bege 5, é impressionante. A única base que não pode faltar nunca é a bege 5. Então, bege 5 ela é super coringa. Então, às vezes eu olho na pessoa, a pessoa é loira e ela usa bege 5. Pessoa é morena e usa bege 5. Tá? Bege 5 ela é super coringa, tá? É a base mais coringa que eu já vi na minha vida. Então, às vezes, bege 5 eu acho que dá pra tudo. Ela dá pra todo mundo. Não acertou a cor, manda bege 5 que tá certo. A bege 5 é super coringa. Então, por isso que eu coloquei a foto aqui da Mariellen de propósito, porque a minha é bege 5 e a dela é bege 5. Eu sou morena e ela é mais pra loira, tá? E a bege 6, eu também uso a bege 6. Eu uso a bege 6 à noite. Então, eu uso a bege 5 e a 6. As duas ficam super naturais em mim, vai entender, né? Então tem essa coisa também. A bege 6, então aqui, ó. Bege 4, mais amareladinho, um branquinho mais amarelado.
A bege 5, que é praticamente para todas as pessoas do universo. E a bege 6 é uma morena, mais uma morena goiana, sabe? Uma morena um pouco mais escura. É a bege 6. Mais importante é que combine com o colo, tá? A base em pó mineral, se for a bege 4, eu sempre indico que a base em pó mineral é a bege 1. Se for bege 5 ou 6, eu indico a bege 2. Vai depender, viu, gente? Eu olho no rosto da pessoa, experimento. Para demonstrar, eu tenho a base em pó mineral bege 1 e bege 2. Então, eu dou uma olhadinha. Se o tom dela for bege 5 um pouco mais clara, eu indico a base em pó bege 1. Essa daqui e eu tem que ser base em pó mineral bege 2, senão fica Gasparzinho, tá? Agora, muita atenção nessa hora. Isso vocês não podem errar de jeito nenhum. Existe um degrau entre a bege 6 e a bronze 1. Peraí que tem uma pergunta aqui, ó. Então, a tabela correspondente, Karina, tem lá, né? Mas eu nunca deixo de experimentar na pele da pessoa. Porque essa conversão às vezes fica um pouco prejudicada. O melhor mesmo é pôr no rosto da cliente para você experimentando. E outra coisa, você vai pegando um feeling para oferecer base, que hoje eu acerto todas. De bater o olho na pessoa, eu já sei que base ela usa, tá? Então você vai pegando isso daí. Com o tempo, você vai ficando muito bom nisso. É impressionante, tanto que você vai acertando, certo? Então vamos lá. Isso que eu queria falar com vocês é muito importante. Existe um degrau entre a bege 6 e a bronze 1. Deveria existir aí uma bege 7, que é para pessoas morena escura, morena um pouco mais escura. Isso a Mary Kay já está corrigindo, só que enquanto ela não corrige, a gente oferece a bege 402. Eu não deixo faltar a bege 402, porque existem muitas pessoas que usam a 402, certo? Muitas mesmo. Então, se a bege 6 ficou clara e a bronze 1 ficou escura, a base da pessoa é a cobertura média 402. A proporção de venda dela é alta. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, de experimentar a bege 6, a pessoa ficar um Gasparzinho, experimentar a bronze 1, a pessoa ficou parecendo a Glória Maria. Então, daí tem essa indicação, que é a 402. Você vai lá e colocar no teu pedido e de preferência ter para demonstrar também, certo? Neste degrau você vai colocar 402. Não adianta tentar fazer embromation porque a cliente não vai ficar satisfeita, tá? Não adianta pegar o pó, a base bege 6 e o pó bronze 1 para tentar chegar na cor. O ideal é você colocar 402. Isso aconteceu comigo várias vezes até que eu descobri isso daí. Até que uma cliente mulata, assim, mulata morena, da cor da Ana, que é a da foto, maravilhosa, minha consultora linda, falou pra mim, olha, minha base é essa daqui, 402. Aí eu tive essa sacada de colocar ela nesse intervalo. Então, desde então eu faço isso, funciona super, pode fazer que vai funcionar com vocês também, tá? Então, a base em pó para esse tipo de pele aqui, o ideal é a bege 2, tá? Se ela for um pouquinho mais morena, a bronze 1. Gente, entendido essa parte muito importante desse degrau, 402, coloca entre a bege 6 e a bronze 1 que dá super certo, tá? Vocês não vão ficar sem atender a cliente. Quando eu faço meu pedido, eu nunca deixo ela de fora, porque eu vendo bastante dela e eu tenho para demonstrar também. Agora vamos para os bronzes. O bronze já entra na pele da mulata, certo? É a pele da mulata, é a pele negra. Tá? Então, os bronzes é isso aí. Então, aqui tem uma bronze 1, que ela é um pouco... Aí sim ela é mais escura que a 402. Tem a Gabi, que usa a bronze 2. Tem essa outra cliente minha aqui que usa a bronze 4. E daí pode parecer que ela é bem parecida com a Gabi, certo? Mas a pele dela é um pouco mais negra. Aí aqui embaixo nós temos a bronze 5 e a bronze 7. Certo? Então, ó, bronze 1, bronze 2, bronze 4, bronze 5 e bronze 7.
Eu peguei aqui, eu peguei pessoas que compram de mim, viu, gente? São pessoas que são minhas clientes, então por isso que eu sei a cor de base delas. Peguei minhas clientes e consultoras também. A Gabi, por exemplo, é consultora. Então eu sei a cor da base dela. Não foi aleatório que eu peguei. Todas as pessoas que estão aqui, ó, são pessoas que são minhas clientes. Então eu sei a cor de base delas, tá? Ok? Agora, vamos fazer o seguinte, aí você fala, eu não vendo hidratante tonalizante porque eu não sei o que indicar. O que eu indico? O hidratante tonalizante, ele é super coringa até para isso. Você não precisa de muitos. O tom dele é um pouquinho diferente. A indicação de tom do hidratante tonalizante, ele é um pouquinho diferente. Então, quero que vocês prestem bastante atenção na indicação aqui do hidratante tonalizante, certo? Se a pessoa tiver a pele clara, branquinha, bem branca mesmo, você vai indicar o Ivory 2. Ele começa no Ivory 2, certo? Então, hidratante tonalizante são para todas as peles, o Ivory 2 para todas as peles branquinhas. Todas as branquinhas, o Ivory 2. Ele é super coringa, viu, gente? Ele não é igual a Time Wise, que tem essa escala, ele fica meio translúcido, então daí ele é muito fácil acertar a cor. Então todas as branquinhas, Ivory 2. Aí todas as branquinhas um pouquinho mais amareladas, vai usar o bege 1, certo? Todas as branquinhas mais amareladas, eu já respondo sobre o corretivo, só um pouquinho. Todas as branquinhas mais amareladas vão usar o bege 1. Hidratante, tonalizante, bege 1. Eu uso o hidratante, tonalizante, bege 2. Então, você pega uma morena bege 6, uma morena bege 5, é o hidratante, tonalizante, bege 2. Então, o que mais vende dos hidratantes tonalizantes é o bege 1 e bege 2. Eu só tenho esses dois, tá? Eu só tenho esses dois, o bege 1 e o bege 2. De pronta entrega, peço sob encomenda, mas o que eu tenho, que eu vendo muito, é o bege 1 e o bege 2. Então, o meu é o hidratante tonalizante bege 2, certo? Aí, se a pessoa for 402 ou bronze 1, hidratante tonalizante bronze 1. Ok? E para todos os tons de pele negra, todos, o bronze 2. Eu fiz uma experiência com essa moça aqui. Ela ela ficou ótima no bronze 2 e também com uma vizinha da minha mãe, que chama Alessandra, que tem a pele negra, bem escura, também ficou ótimo o bronze 2. Então, o bronze 2 é muito bom você ter para atender as pessoas de pele negra. Perfeito, porque ele dá certo em todas as peles negras, todas. E às vezes a pele negra é um pouco mais ressecada, ele fica bom porque ele dá ele fica muito gostoso na pele, né? Muito suave. Então, daí, antes de falar do corretivo, eu quero abrir perguntas que vocês tenham para fazer a respeito das bases, certo? Tem alguém que tem alguma pergunta? Ficou bem claro? Acabamento mate, luminoso, cobertura média, base em pó, hidratante tonalizante, tudo isso ficou bem claro para vocês? Quando indicar, como usar? Eu acho que base é o assunto mais simples e mais complicado da Mary Kay, certo? É o mais simples porque é o que a gente mais vende e é o mais complicado porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de indicar a base certa, ok? Então, daí eu vou fechar aqui então a gravação, certo? A Juliana de São Paulo, ela falou que tem um hidratante tonalizante e a pele fica mais oleosa. Olha, minha pele é bem oleosa e ele não fica oleoso, não. Eu tenho a sensação que ele fica brilhando, sabe? Ele brilha. Então, por isso que eu passo uma loção matificante por cima. Mas o mais importante é o hidratante tonalizante, o ideal é que a pessoa tenha a pele de normal a seca ou mista. Normal, seca ou mista. Se for muito oleosa, eu desaconselho o hidratante tonalizante, que pode dar essa sensação de que a pessoa tá com a pele brilhando demais, certo? Outra coisa, ela tem que usar o 3 em 1 antes, né? Ela tem que usar para tirar aquele excesso de oleosidade, porque o tônico do 3 em 1 justamente faz isso. Ele busca na parte subcutânea o excesso de oleosidade da pele, certo?
Então, se a pessoa tiver a pele seca, mista ou normal, hidratante tonalizante perfeito. Oleosa eu já ficaria mais no acabamento mate, certo? Vou parar com a gravação aqui para responder as perguntas.